Boa noite, Santa Rita, boa noite, Paraíba, boa noite, Brasil, boa noite, nação quadrilheira da Paraíba. Hoje estamos estreando o programa Papo de Cultura Junina e hoje está conosco um dos baluartes do meu junino, Genilson Félix. Boa noite, pessoal. Tamo junto aí para contribuir com o programa Papo da Cultura Junina. Tamo junto. Show de bola. Lembrando vocês, hoje seria Genilson e Edson Pessoa, né? Todo mundo conhece Edson, outro baluarte do movimento junino, mas infelizmente de última hora Edson recebeu um chamado da Funjop para estar lá resolvendo alguns detalhes em relação a algumas coisas, então não pôde estar aqui junto conosco. E em relação ao canal, a gente também foi pego de surpresa porque não sabia que tem que ter 24 horas depois da ativação para poder fazer no canal. Então o próximo programa sairá no canal. Hoje agradecendo a produção da TV Web Santa Rita, que além de ceder esse lindo espaço, né, decorado igual uma bodega, né, ainda cedeu o seu canal para juntos estarmos aqui trocando essa grande ideia. Aqui já tem a sua esposa tá aqui, Bambam já está aqui. Já iniciando esse bate-papo, esse programa tem a finalidade realmente de valorização não só dos quadrilheiros, mas todos que envolvem o meu junino, Genilson. Verdade. É muito importante, Elton, porque como a gente vinha conversando na elaboração desse projeto, é uma forma diferente de a gente mostrar o movimento junino, né? Além daquilo que o quadrilheiro e o público, né, fã do movimento junino já conhece. Porque esse mundo nosso, o mundo junino, ele é vasto, ele tem muita coisa, ele é muito mágico e envolve muita gente. Então, o propósito desse programa é justamente esse, a gente mostrar aquele lado do movimento junino que a grande maioria ainda não conhece. Show de bola, aqui agradecer também a Liga, né? A Liquagem, a Liga de Santa Rita e também a Fé com a Júnior, na pessoa de Genilson Félix, né, que encabeçou esse projeto. Já iniciando o nosso bate-papo aqui, nessa mesa dessa grande bodega aqui, né? Genilson, eu queria novamente que você falasse como se deu a sua entrada no meu junino. Bom, a minha entrada no meio junino, ela se deu mais precisamente lá no início dos anos 90, né? Porque, assim, ao contrário de que muitos ainda não conhecem, eu sou natural do Rio de Janeiro, mas sou filho de paraibanos, de pais paraibanos, meu pai, minha mãe. E no fim dos 80, mais precisamente em 89, eu vim embora do Rio de Janeiro para o estado da Paraíba. E durante esse período, né, fui morar no Conjunto Tibiri, tive a oportunidade de conhecer Gerry, né? Gerry Bezerra, que durante muito tempo, um ícone do movimento junino que levou a quadrilha junina Riacho Verde à frente, né? Uma das mais vitoriosas aí do município. E a gente criou uma grande amizade, porque eu cortava cabelo com ele e tal, até que teve um determinado momento que ele me fez um convite para conhecer, para visitar os ensaios da quadrilha junina Riacho Verde. E assim eu fui. E chegando nesse ensaio, nos primeiros momentos a gente já vai se encantando, porque você vê como é que é todo o processo, que como muita gente não conhece, acha que quadrilha junina é só chegar ali, brincar e tal, aquela coisa, mas existe muita coisa, existe muita gente envolvida. Então a partir dali eu comecei a me envolver e até então como torcedor. A quadrilha começou a participar de alguns eventos, alguns festivais oficiais, encontros de quadrilhas e tal. E eu comecei a acompanhar, viajar e tal. E ali eu fui cada vez mais me envolvendo, me apaixonando. Até que no ano de 2005, foi através de Fia, né, que é filho dos fundadores da Junina Riacho Verde, e Dona Socorro, seu Zé, juntamente com o Gerry, ele me fez um convite, né, também para participar da diretoria da Junina Riacho Verde, através de FIA. E eu prontamente atendi, né, porque eu já estava envolvido, queria contribuir de alguma forma e fui participar da diretoria da Junina Riacho Verde naquele ano de 2005. Então quer dizer, Genilson, que FIA foi o responsável de lhe chamar assim: vamos, Genilson, entrar na quadrilha? Não, eu não digo responsável, ele foi o culpado. Ele foi o culpado. Mas foi através dele, ele me fez o convite, né, para participar da diretoria. Eu fui muito bem recebido pelos diretores que lá já existiam. Né? Um deles é o grande Jean, né, um camarada que muita gente às vezes
Já é o tipo do cara que você pouco vê, mas que muito contribui. Verdade, verdade. Eu acho que vai ter oportunidade de depois bater esse papo com ele. É um cara fantástico. E é do movimento junino. Aí eu fui. Inclusive, Jean era o atual presidente naquele tempo da Junina Riacho Verde. E já no ano de 2006, eu fui convidado para assumir a presidência da Junina Riacho Verde. E a partir daí eu levei esse trabalho na presidência até o ano de 2013. Foi onde eu encerrei esse meu processo. Então tem uma coisa, um detalhe aí. Então quer dizer que em 2007, né, 2007 na Riacho Verde, naquele ano maravilhoso, né, ali no CAEC, aquele concurso, você era presidente e fazia parte do teatro. A gente meio que faz de tudo um pouquinho, né, dentro da quadrilha, né, desse mundo mágico. Isso não foi só comigo, eu acho que muitos presidentes de quadrilha já passaram por algo semelhante. Né, como você bem lembrou, no ano de 2007 a gente abordou um tema que ele falava da quadrilha junina e do Japão. Né? O tema dizia, do Nordeste ao Oriente, quadrilhei na terra do sol nascente. Onde na abertura eu fazia o personagem de um imperador japonês. Olha que coisa. Engraçado que essa imagem, ela é muito lembrada, né, entre a gente, você entrando de japonesinho ali, né? Quem teve a oportunidade de acompanhar, até hoje, às vezes toca nesse assunto, quando me vê e tal, toca nesse assunto. Foi um ano muito gostoso, eu tive a oportunidade de fazer, foi muito bacana de contribuir, né, mais efetivamente, além daquilo que a gente costuma fazer nos bastidores, eu participei do espetáculo da Junina. Também já tive a oportunidade de fazer o padre no casamento, já toquei na banda, no trio, como né? Trianglista. Enfim, já fiquei ali carregando biombo, cenário, enfim. Então, Genilson, isso é importante falar. Então, você não caiu de paraquedas numa presença de uma quadrilha, né? Você passou por tudo. Você foi contra a regra, você foi da banda, você foi do teatro e dançarino. Chegou a ser dançarino? Não, assim, dançarino fui na minha infância lá, inclusive no Rio de Janeiro, aquele trabalho de escola. Teve uns amigos na rua lá no bairro onde eu morava que montaram uma quadrilha também e a gente participou, mas assim, era mais na folia, né? Não era essa paixão que existe hoje do movimento. Essa coisa mais séria, né? Não. A paixão mesmo, ela aconteceu depois que eu cheguei aqui no estado da Paraíba e mais precisamente na Junina Riacho Verde. Então o Zé afia que ele é o responsável pela falta de cabelo, viu? Né? É um dos grandes culpados, foi Fia. Genilson, passando essa fase aí, eu queria que você, como era a dificuldade, como era o movimento na época, você quando assume a presidência, né, de Riacho Verde, saindo agora de um telespectador, né, de um amante que estava ali, que visitava, que foi convidado, para agora ser presidente. Como foi a sua chegada, como eram os concursos? Explica um pouco aí como era na época. Realmente, era muito diferente, né? Era muito diferente, existia sim as dificuldades, era um outro mundo, né? Era um outro mundo. Inclusive naquele tempo, quando eu ingressei na Junina Riacho Verde, não tínhamos ainda a Liga de Quadrilha Junina. Era a antiga associação, né? A Associação de Quadrilha Junina de Santa Rita, que levou o movimento junino aqui do município durante algum tempo. Porém, era um momento complicado porque os recursos eram bem escassos, era uma grande guerra já dentro dos bastidores ali, nas reuniões e tal, era muito complicado. E quando justamente o ano de 2007, que a gente falou agora há pouco, que a gente abordou o tema do Japão, foi inclusive o último festival da Associação de Quadrilha Junina aqui em Santa Rita. Após isso, o então presidente, que eu não quero nem citar o nome dele, ele simplesmente não levou mais à frente o movimento junino. Então, quando estava perto dos festejos juninos do ano de 2008, né, as quadrilhas estavam ali, já começando a fazer algum trabalho, querendo fazer alguma coisa, mas a gente não tinha realizado nenhuma reunião, ninguém sabia se iríamos ter algum tipo de recurso oriundo da prefeitura, como todo ano a gente fazia aquela solicitação, até hoje é assim, né, e a gente estava totalmente alheio do que poderia acontecer, que até chegou o momento de eu fui procurá-lo para saber quando teríamos reuniões, porque já estava se aproximando os festejos juninos e a gente não tinha nenhuma previsão de recurso.
E ele disse que, simplesmente ele disse que não queria mais saber daquilo, que tinha cansado e que não queria mais saber daquilo e que até a documentação da então associação ele disse que tinha tocado fogo. Essas foram as palavras dele. Então a gente, o pouco de quadrilhas que existia naquela época, a gente se reuniu, né, demos as mãos e resolvemos fundar a Liga de Quadrilha Junina de Santa Rita. Né, e esquecer o que aconteceu dali para trás em relação à antiga associação e fundamos. E naquele ano, Elton, foi muito complicado porque como já estava tudo muito próximo do São João... Tudo corrido, né? Ficou muito corrido, exatamente. E naquele tempo tudo era difícil, negociação de valores com gestão, aquela coisa toda. E a gente não teve recurso. A gente teve que realizar um festival de quadrilha junina da Liga, o primeiro festival da Liga, sem nenhum tipo de recurso. A prefeitura não destinou recurso para os grupos e nem para a Liga realizar o evento. Então a gente contou com a ajuda de alguns amigos, de parceiros, que nem Valdir Lima, entre outros. Inclusive o presidente provisório da Liga naquele momento, quem conduziu o evento, foi justamente o Jean, que eu falei agora há pouco. Ele foi o primeiro presidente, mas foi provisório, ele não tinha sido oficializado. Foi interino, interino, né? Exatamente. E quando a gente, de fato, oficializou, documentou a Liga, tudo direitinho, aí foi que Marcos, né, que é o Marcos da associação lá de Marcos Moura, ele foi efetivado como, de fato e de direito, presidente da Liga de Quadrilha de Santa Rita. E a partir daí a gente veio num trabalho de resgate, de tentar resgatar os grupos, de tentar, primeiro não é nem de resgate, era de manter os grupos, aqueles, né, que a gente ainda tinha, porque no decorrer desse tempo, muitos foram ficando pelo caminho, porque é muito difícil. Você ter apoio já é difícil você fazer, você sabe muito bem do que eu estou dizendo, e sem recursos, sem apoio, é muito difícil. Então, muitas quadrilhas foram ficando pelo caminho, inclusive a própria Raio do Sol. E engraçado, Genilson, da coisa também de frisar, que estava naquele processo de transição, porque assim, as quadrilhas tinham um tipo de espetáculo e quando chega nesse meado de 2007 já tem outra transição, outra forma de espetáculo, outra coisa. E Santa Rita, devido a esses problemas burocráticos aí, ficou parado no tempo. Então a Liga teve uma dificuldade ainda maior, né? Exatamente, porque é a evolução, né? Hoje tudo a gente trabalha com evolução e no movimento junino não é diferente. As quadrilhas juninas faziam um trabalho muito tradicional, muito aquilo que o pessoal já era acostumado. Porém, como começou o boom dos eventos, dos grandes festivais, as quadrilhas começaram a tentar fazer alguma coisa diferente para que pudesse ganhar esses títulos nesses festivais e tal. Usaram de criatividade. E isso aí foi um crescimento assim enorme, até os estilos de dança, de figurino e tal, foi uma transformação muito grande. E, consequentemente, acompanhando esse processo, o custo de uma quadrilha junina, ele também foi crescendo, né? Então, isso foi um dos motivos também que levou boa parte das quadrilhas ficarem pelo caminho, né? Porque elas não conseguiam acompanhar esse crescimento, essa evolução. Então, assim, a gente, enquanto Liga, a gente se preocupou com isso e, como eu disse no início, a gente teve que realmente dar as mãos, porque ao contrário do que existia na antiga associação, que existia muita briga, muita confusão, cada um só olhava para o seu umbigo, a gente precisou se reinventar e todo mundo olhar para o mesmo caminho. Isso aí só ia funcionar se todo mundo tivesse realmente de mãos dadas e focado. E foi esse aí o verdadeiro sucesso da Liga, de poder manter, né, que o nosso foco primeiro era manter os grupos que ainda existiam, para depois a gente tentar conquistar novos grupos ou até mesmo resgatar outros que ficaram pelo caminho. Genilson, mas algum momento nessa transição aí, você teve aquele momento, esse rapaz, eu acho que tá difícil manter, crescer, continuar com o movimento. Chegou algum momento que você realmente achar que a coisa não ia andar? Teve sim, por muitas vezes. Né? Tanto é que quando você termina um ano que você consegue realizar, aí você
dá um alívio, quando você tem que termina tudo, que você conseguiu realizar aquilo, ou pelo menos parte daquilo que você desejou, mas pelo menos você colocou a quadrilha na rua, você conseguiu realizar um evento, você se sente aliviado. E ao mesmo tempo você se sente temeroso de ter que passar por aquilo tudo novamente. Porque quando termina os festejos, para quem é dirigente, ficam as dívidas, ficam os compromissos para ser cumprido. Quem é dançarino, quem é brincante, quem é espectador, terminou ali, acabou. Mas para quem é dirigente, continua as dores de cabeça. Fica a batata quente, como se diz, batata quente, fica na mão dessa galera, né? E aí você tem que se virar nos 30 para cumprir aquilo que você assumiu lá atrás. Seja com costureira, seja com músico, seja com sapateiro e X pessoas ali que você depois vai ter que ir lá e muitas vezes até renegociar aquilo que você se comprometeu lá atrás. Por falta de apoio, por falta de... Verdade. E você falando nessa mudança, né, que houve em forma de espetáculo, a evolução que aconteceu no meu junino, também tornou tudo mais caro, né? Tornou tudo mais caro, o espetáculo cada vez mais se torna mais difícil. Os artistas do meu junino têm que se reinventar, têm que usar de criatividade para poder botar a quadrilha na rua. Então, também se tornou uma dificuldade isso, né, Gênesis? Exatamente, é como eu bem disse, na medida que vai evoluindo a questão dos espetáculos, dos grandes festivais, o custo também vai na mesma proporção, né? E você tem que correr atrás, buscar meios de poder complementar os recursos que você normalmente já teria para poder você cumprir com aquilo, porque antigamente você só se preocupava com o figurino da sua quadrilha e com o trio. Só que, por exemplo, hoje o trio não é mais trio, é uma banda. Antigamente só tinha zabumba, sanfona, triângulo, um cantor. Hoje em dia não, é uma verdadeira banda. Verdade. Então, só esse exemplo você já tira por aí o quanto o custo aumentou. Né? As quadrilhas, a grande maioria hoje utilizam de efeitos especiais para brilhantar os seus espetáculos. O cenário, antigamente você usava uma palha, um negocinho ali, enfeitado, já era o seu cenário. Hoje em dia não, são verdadeiras alegorias, são assim, coisas maravilhosas que as quadrilhas hoje elas apresentam nos grandes festivais. São super produções, exatamente. E o que eu acho bonito, Gênesis, também é a criatividade que tem o artista junino. Por quê? Você vê, o recurso é pouco. Um quadrilha não vai ter condição, coloca um CO2, mas você vê com o seu extintor ali, faz o mesmo efeito, né? Você vê os cenários, né? Então, assim, é muita criatividade. Então, sem recurso, nada é fácil, né, Genilson? Nada é fácil. E como você bem disse, aí é que entra a criatividade do quadrilheiro. Verdade. Porque, assim, quem vê, muitas vezes, nas imagens da televisão, até mesmo lá nas arquibancadas, vê aquela coisa, não sabe de como aquilo ali é feito, como aquilo ali é produzido. E realmente na criatividade, na inteligência, na competência do quadrilheiro, do artista quadrilheiro, que fazem aquela maravilha acontecer. Eu vou falar uma coisa que aconteceu com a Road Sol 2019, muito interessante, simples, mas muito interessante, que na entrada da Road Sol, né, do cangaço, eles entravam com as lamparinas, né? Lamparina, todo mundo achava que era lamparina de verdade, lamparina feita de papelão. Então, assim, eu achei fantástico, papelão pintadinho, ninguém falava que aquilo era papelão. Então, assim, né? Pronto, é exatamente o que eu acabei de dizer, a criatividade, pô. São verdadeiros artistas, pô, assim, são fantásticos. Quem tem a oportunidade de ir, por exemplo, nos bastidores de uma quadrilha, visitar e tal, você vê cada coisa que você fica maravilhado. Já tem aqui alguns comentários, a galera aqui tá pegando fogo aqui no bate-papo. Já tem reunião marcada na casa de Juliano. Quem não conhece Juliano, né, é o vice-presidente da Junior Road Sol, já estão marcando para terça-feira que vem, tá lá a resenha garantida. E a Road Sol falou aqui, falando aqui a coisa da Road Sol, né, hoje temos a grande preocupação de honrar com os pagamentos dos nossos prestadores de serviço, isso é obrigação. Fizeram sua parte, os grupos devem honrar com cada um deles. Verdade, né, gente? Isso é muito importante, Elton. Inclusive, foi justamente uma transformação, uma das coisas também que desde a fundação da Liga para cá, a gente sempre tem orientado, né, os presidentes de quadrilha, justamente que na hora de negociar, ou com costureira, ou com músico, ou seja lá com quem for,
seja sincero. Você vai lá e expõe as suas necessidades, a sua condição, porque acontecia muito no passado, às vezes para você ter um trio melhor do que o outro, do que a outra quadrilha, você ia lá e oferecia mundos e fundos aquilo que você não tinha condições. E quando terminava tudo, as quadrilhas não tinham condições de pagar. E aí os músicos, as costureiras ficavam tudo chateados, as quadrilhas, ela tinha fama de veaca, de não pagar. E os músicos tinham medo de tocar para a quadrilha. Muitas das vezes queriam seu pagamento antecipado e tal, justamente por esse vício que existia no passado. Você tem ideia, Genilson? Eu fui falar uma vez com um músico, porque assim, normalmente tem um músico quadrilheiro, né? Que aprendeu ali e tal, e tem uns músicos que vêm de fora, né? Eu fui falar com o sanfoneiro Júnior, né? Da Rodo Sol, e ele era do Forró do Litoral. Quando eu fui conversar com ele, a priori, ele disse que ia, depois falou que não iria. Depois eu conversando com ele, ele disse, cara, eu não vou não, porque vieram me falar que quadrilha não paga. Sabe, hoje o cara, hoje ele é o sanfoneiro da Rodo Sol, né, até hoje, já faz esses anos que tá com a Rodo Sol. Então, assim, era essa imagem justamente por falta de compromisso que algumas pessoas irresponsáveis justamente faz isso, oferece um valor que tá fora do teto da própria quadrilha, né? Acontecia muito isso. E hoje, graças a Deus, esse paradigma ele acabou, tem acabado. Hoje o pessoal, os músicos, né, eles esperam o São João chegar para tocar para a quadrilha junina. Porque hoje eles veem na quadrilha junina uma forma de ganhar um dinheirozinho extra. E os quadrilheiros hoje estão muito mais responsáveis, principalmente os presidentes de quadrilha, as diretorias. Porque, como eu disse a vocês, são grandes produções, grandes espetáculos. Se você quiser ter um trabalho de qualidade, você tem que correr atrás e tem que ter compromisso para honrar aquilo ali. Já mandar um alô aqui para o vice-presidente Juliano Rosa. A galera tá em peso aqui. Carlos Gué, né? Foi o marcador da Rodo Sol, tá aqui com toda a galera aqui realmente comentando. Genil, saindo um pouco agora dessa parte de presidente da Riacho Verde, entrando agora na questão... Como é que você, o teu conhecimento, a tua aproximação com o Edson? Como foi essa aproximação com o Edson? Que eu acho que é figura muito importante, né, nessa sua caminhada também, né? Sem dúvida. Ele, inclusive, deveria estar aqui hoje, mas você já expôs o motivo, né? Infelizmente, ele teve uma reunião emergencial lá na Funjop e ele, infelizmente, não pôde participar, mas já se comprometeu a, numa próxima oportunidade, estar aqui presente. O Edson, ele é um grande mestre. É um grande mestre, é um cara que eu tive a oportunidade e o prazer de conhecê-lo. Hoje é um grande irmão, né? Eu conheci sua trajetória de perto, ele tem uma trajetória muito bacana dentro do movimento junino, mas isso aí ele mesmo vai ter oportunidade de contar. Mas assim, eu conheci Edson, isso lá atrás, que antigamente, ainda através da própria Riacho Verde, né? A gente participava, as quadrilhas da região metropolitana participavam do Festival da Funjop, em João Pessoa, inclusive nós da Riacho Verde e tal. E Edson, ele tinha a Junina Paraíba, né, que também participava, aquela coisa toda. E lá, em João Pessoa, também houve essa questão da transição, que também existia a associação de quadrilha junina e tal, que era até com grande baluarte, Cardivando de Oliveira, que hoje passa por um problema de saúde. Estamos aí na torcida e pedindo a Deus que ele se recupere. Baluarte. É um cara sensacional. Amante mesmo da cultura junina, da cultura carnavalesca, é um cara fantástico. Então, Cardivando era o então presidente da antiga associação. E também teve essa questão da transformação, de ter que mudar de áreas, teve uma certa briga naquele tempo e tal, e foi fundada em João Pessoa também a Liga de Quadrilha Junina de João Pessoa, no qual o Edson ele foi, naquele período, eleito presidente. E era quem conduzia esse trabalho no Festival da Funjop. Então a gente ia para as reuniões, participava e via o trabalho dele, a condução, e tal, e a gente foi se aproximando, sempre batia um papo. E só que já naquele tempo, Elton, mesmo eu estando na Riacho Verde, mas eu já estava na diretoria da Liga de Santa Rita. Eu era vice-presidente da Liga de Santa Rita. Também naquele período eu fui convidado, eu participava das reuniões também de federação, já existia a FECOAJUNE, porém não era tão democrática, digamos assim, como é hoje. Que o festival da TV Globo, que a gente já falou aqui em outra oportunidade, muitos chamam da cereja do bolo, eles só agregavam as quadrilhas
João Pessoa, Campina Grande e Guarabira. Só era mais ou menos por ali. Então eu fui convidado naquele momento para ser vice-presidente já da FECOAJUNE, quando o presidente era Naldinho Flores, né, que inclusive um cara que contribuiu na fundação de muitas entidades por aí no estado da Paraíba, inclusive aqui na Liga de Santa Rita. Naldinho deu uma força muito grande quando a gente fundou a Liga, né? Então a partir daí a gente sempre batia o papo com o Edson e tal, só que a federação naquele tempo, justamente por esse motivo, ela já vinha um pouco desgastada. Ela precisava de uma sacudida, de uma nova roupagem. E foi quando terminou naquele período o mandato de Naldinho e a gente conduziu Edson ao primeiro mandato da FECOAJUNE PB. E aí a nossa aproximação ela se deu cada vez mais, né? Porque a gente sempre trabalhava junto na FECOAJUNE em prol do movimento junino do estado. Então naquele período a gente precisou viajar o estado todo, né? Como eu disse a você, antes que o festival da Globo, da TV Paraíba e Cabo Branco, era somente reduzida para João Pessoa, Campina Grande e Brejo, Guarabira e Brejo. Então a gente quis dar uma democratizada, dar essa oportunidade às quadrilhas do litoral ao sertão. Para isso a gente precisava viajar todo o estado da Paraíba para saber como é que estavam as quadrilhas dessas localidades, como é que estavam as entidades naquele momento, e a gente foi visitando, conversando, e fomos ganhando força, fomos ganhando credibilidade, até que em 2012 a gente conseguiu realizar o primeiro festival paraibano já na era Edson Pessoa, com essa nova roupagem, que foi na cidade de Guarabira. Né, também foi com muita dificuldade e tal, mas a gente teve um apoio. Você lembra do ano em Guarabira? 2012. 2012, eu estava lá. Pronto, a gente teve um apoio muito grande de Zé Filho, que é o presidente da Liga lá do Brejo, um cara, uma figura sensacional, gente muito boa, da melhor qualidade. Então foi um cara também que deu as mãos, e naquele momento, como a federação ela estava se reestruturando, estava buscando a credibilidade, a diretoria ela ainda não estava coesa, né? Ou seja, então aquele evento ele ficou simplesmente nas costas de Edson, minha e do próprio Zezinho, que era o anfitrião. Mas a gente conseguiu, cara, fazer um evento maravilhoso, com a cobertura das TVs, as quadrilhas se apresentaram, foi muito bacana, e eu acho que aquilo ali foi o divisor de águas para a gente poder, nos anos seguintes, ter uma agregação maior do movimento junino do estado da Paraíba. Show de bola. Vamos dar só uma paradinha para tomar um pouquinho de água e na volta tá muito bom o papo, mas chegou a hora dele falar com o presidente da FECOAJUNE e algumas polêmicas para Genilson Félix. Fica aí. Pensou em ar-condicionado, pensou em Canadá Climatização. A Canadá Climatização oferece refrigeração, instalação, manutenção corretiva e preventiva, higienização, ventilação e exaustão sistema VRV e VRF. Solicite seu orçamento pelo contato 83988097161. A Canadá Climatização está localizada na Praça João 23, número 45, Jaguaribe, João Pessoa. Sua conta de energia está alta? Chegou a solução. Léo Energia Solar e Soluções Elétricas. A Léo Energia Solar está localizada na rua João Ribeiro Coutinho, número 142A. Cliente satisfeito e economizando energia. Recarga imediata. Você agora pode ter um cinema em sua casa e acompanhar as grandes ligas do futebol mundial. Chame sua família e curta as melhores programações. Ligue 998 21 5114 ou pelo site www.recargaimediata.com.br. Recarga imediata, diversão garantida para você e sua família. Pensou em ar-condicionado, pensou em Canadá Climatização. A Canadá Climatização oferece refrigeração, instalação, manutenção corretiva e preventiva, higienização, ventilação e exaustão sistema VRV e VRF. Solicite seu orçamento pelo contato 83988097161.
A Canadá Climatização está localizada na Praça João 23, número 45, Jaguaribe, João Pessoa. Sua conta de energia está alta? Chegou a solução. Léo Energia Solar e Soluções Elétricas. A Léo Energia Solar está localizada na rua João Ribeiro Coutinho, número 142A. Cliente satisfeito e economizando energia. Recarga imediata. Você agora pode ter um cinema em sua casa e acompanhar as grandes ligas do futebol mundial. Chame sua família e curta as melhores programações. Ligue 998 21 5114 ou pelo site www.recargaimediata.com.br. Recarga imediata, diversão garantida para você e sua família. Pensou em ar-condicionado? Pensou em Canadá Climatização. A Canadá Climatização oferece refrigeração, instalação, manutenção corretiva e preventiva, higienização, ventilação e exaustão sistema VRV e VRF. Solicite seu orçamento pelo contato 83988097161. A Canadá Climatização está localizada na Praça João 23, número 45, Jaguaribe, João Pessoa. Sua conta de energia está alta? Chegou a solução. Léo Energia Solar. Já estamos de volta, só retificando aqui, conversando aqui os bastidores com o Genilson. O paraibano foi 2011, lá em Guarabira. Lá em Guarabira. E o representante de Santa Rita nesse ano foi a quadrilha do meu amigo Josinaldo, o mais experiente quadrilheiro hoje em atividade. A quadrilha Pau Fincado foi o representante de Santa Rita nesse paraibano, viu? Exatamente. Estávamos lá em Guarabira. Saindo agora, a gente já falou como presidente da Riacho Verde, falou agora também como foi a liga, né? Esse trâmite na liga. Como conheceu o Edson, agora falando como presidente da Liquage e presidente da Fecoajune Paraíba. Queria que você falasse como foi a sua chegada nessas duas presidências, qual foi a dificuldade, como é que está para você, na sua análise, hoje o movimento junino nos dias de hoje. Bom, primeiramente queria abrir o espaço para deixar um abraço aqui para o pessoal que está nos assistindo, né? Minha esposa, Ivina Ellen, minha irmã, Genilza, o grande Cid, né, colaborador nosso, toda a galera da Junina Raio do Sol que está em peso aí, né, Bambão, grande abraço, né, Jean, que eu falei agora há pouco dele, né, Jean também tá ligadinho grande aí, Jean. Grande Jean, eu queria deixar um abraço para esse pessoal, entre tantos outros aí que é muita gente, eu tô gostando de ver, né. Antes de você responder, entrar nesse quesito aqui, tem uma perguntinha aqui que tem que interagir. Aqui é você e os telespectadores, né? Vamos embora. Edgleison foi uma pergunta aqui, Edgleison Cabral, né? Grande dançarino também, diretor da Raul do Sol, né? Um cara que foi sempre referência para mim no meu junino, sabe? Edgleison, amigo de infância, que onde ele ia dançar, eu perguntava e ia olhar. Sempre foi assim, né? E ele participou, Genilson, para mim, um dos maiores embates de quadrilha junina que eu vi foi Paraíba 2008, Paraíba versus Sanfona Branca. Cara, aquele embate ali foi fantástico, viu? Fantástico, e na Paraíba tinha Dave, tinha Edgleison, tinha Robertinho, tinha Tita, o pessoal tudo aqui de Santa Rita estava lá, né? Ele tem uma pergunta, Genilson, até hoje não temos reconhecimento e incentivo do governo estadual às quadrilhas juninas. Já houve tratativas da Fecoajune com a Secretaria de Cultura do Estado para abertura de diálogo? Essa é uma pergunta muito pertinente. Desde que eu conheço a Fecoajune, que estamos à frente da Fecoajune, que a gente tenta diálogo com o governo do estado. Todo ano é feito um projeto, você vai na Secult, tenta conversar com o governo do estado. Nunca tivemos sequer um retorno de dizer, olha, eu não quero não, do governo do estado. Sempre, nem um papo de não, nada. O governo do estado sempre foi muito complicado para o movimento junino do estado da Paraíba, sempre. Não é falta de desinteresse. Hoje dá até desinteresse de você fazer um projeto. Porque você já sabe que tem um não. Porque isso aí não é de hoje, Faz muitos anos que a gente bate na porta do governo do estado e não conseguimos nada. A gente só faz perder tempo, ter raiva. Tamanho o desprezo, a falta de interesse com o movimento junino. Às vezes tem até gente lá dentro que conhece o nosso trabalho, que tem o interesse e tal, mas não depende daqueles. Não tem força, né? Não tem força, né? Infelizmente as coisas não acontecem. E aí a gente tem que se virar nos 30, bater na porta das prefeituras para poder realizar os festivais
desde o ano que a gente assumiu, 2011 para cá, sempre foi assim, né? Em alguns locais encontramos certa facilidade, outras nem tanto, mas a gente sempre realizou, né? Eu vejo que Edgleyson fala aqui, ele cita Bahia e Ceará, que investe grandes recursos nos grupos juninos. Ceará sim, Bahia não, viu, Edgleyson? Eu conheço muito bem o pessoal da Bahia, eles também passam poucas e boas para realizar os eventos na Bahia. A coisa não é tão fácil como se pensa, não. Inclusive a Capelinha até encerrou suas atividades, né? Pois é, uma das grandes... Vai estar de volta agora, né? Vai estar de volta agora. Assim, a gente ainda não tem essa certeza, né? porque a Capelinha, tem algumas quadrilhas que elas fazem isso. Elas saem num ano, para no outro, para sair no seguinte. É um ano sim, um Paga ano não. Paga as dívidas, né? Paga as dívidas. E a Capelinha é uma delas. Inclusive, a Lume da Fogueira, que foi a última campeã do Nordestão da UNESG, aqui na cidade de Santa Rita, ela também faz um trabalho semelhante a isso aí. Tem ano que ela sai, tem ano que não, tem ano que sai, tem ano que não. E tem outras tantas que faz isso por aí. Mas tem muitos estados que enfrentam dificuldade com seus governos. Eu acho que hoje na Paraíba a gente tem até um certo privilégio, não a nível governo do estado, mas eu acho que até o porto seguro que a gente encontrou hoje na cidade, especificamente na cidade de Santa Rita. Municipal, né? Municipal, exatamente. Né? Na esfera municipal, né? Porque na esfera estadual, realmente, como você está falando... É muito difícil. Tem um não bem grande na cara, né? É muito difícil. Show de bola, tá respondido. Então mande pergunta, vamos aqui apertar o homem de forma positiva, né? Que o homem aqui tem muita coisa para responder. Genilson, voltando aqui, como foi a sua chegada como presidente da FECOAJUNE e também da Liquage, e como é que você vê hoje o movimento junino, não só de Santa Rita, mas a Paraíba, como um contexto geral? Então, faz parte daquilo, como a gente vinha comentando, que é aquela minha aproximação com o Edson, né? A gente vê um bom trabalho, um grande trabalho, e aquilo que é bom a gente tenta se espelhar, a gente vai procurando, tá inteirado e tal. E como eu disse a você, a gente inicialmente, para poder levantar a FECOAJUNE, a gente viajou o estado da Paraíba. Depois que a gente conseguiu colocar o carro nos trilhos, aqui, o trem nos trilhos, a gente começou a partir para outros ares, né, a nível Nordeste e a nível nacional, né, que tem a UNESG, que é a entidade do Nordeste, e tem a CONFEBRAC, que é a entidade nacional. E a partir daí a gente começou a viajar, né, Nordeste, e não só Nordeste, mas em outros estados do país, porque a gente começou a acompanhar também a CONFEBRAC e fazer meio que esse intercâmbio, né, saber como é que funciona em cada estado e tal, e a gente trocar essas ideias. E hoje, inclusive, eu estou até fugindo um pouco da sua pergunta, mas só para não perder o raciocínio, boa parte das entidades de outros estados, elas hoje estão adotando o formato de trabalho que a FECOAJUNE trabalha aqui hoje no nosso estado, né? Que a FECOAJUNE, ela é a Federação das Entidades de Quadrilha Junina. Ela não é a Federação de Quadrilha Junina, né? Ou seja, quem trata das quadrilhas são as entidades municipais ou regionais, como, por exemplo, a nossa Liga de Quadrilha Junina de Santa Rita, que é uma liga municipal. Mas a gente tem, por exemplo, a Sapé Zona da Mata, que é uma entidade regional, né? Tem o Brejo, que é regional, mas tem João Pessoa, que é municipal, enfim. Então, hoje, as outras entidades, elas estão adotando isso aí pela facilidade e a dinâmica de trabalho. Porque, veja bem, uma única entidade, digamos que a federação fosse a federação de quadrilhas, a gente, para poder trabalhar com todas as quadrilhas do litoral ao sertão, era muito mais complicado do que você trabalhar com as entidades. E as entidades trabalham com suas quadrilhas, entendeu? Ou seja, a federação é a entidade mãe, onde temos aí por volta de nove entidades filiadas do litoral ao sertão. A gente sempre tem as nossas assembleias das entidades, onde a gente faz todo esse trabalho de determinação, de projeção, de avaliação. E aí essas entidades, elas ficam responsáveis de, com seus grupos, compartilhar dessas informações, né? E ao mesmo tempo também buscar, né, o pensamento do quadrilheiro e levar para as assembleias. Então, assim, esse meu momento junto entre federação e liga, ele foi meio que paralelo um com o outro. Que nesse momento, como eu disse no início, eu era vice-presidente da Liga de Santa Rita e também entrei como vice-presidente da federação, isso no tempo de Naldinho. Quando o Edson veio,
Ele me convidou para ser o vice dele já naquele momento. E continuei aqui durante um bom tempo. Tanto é que muita gente achava que eu era o presidente da Liga de Santa Rita. Porque eu é que me fazia presente nas assembleias da federação, onde tinha reuniões, eu quem estava presente representando, mesmo eu sendo vice. O presidente era Marco, mas ele nunca tinha o interesse ou a vontade, ele sempre deixava, não, você vai, você resolve e tal. E assim foi. E, como eu disse, foi paralelo. Quando terminou os 2 mandatos de Marco, eu fui eleito o presidente da Liga de Santa Rita. E assim, quando terminou os 2 mandatos de Edson, né, ele fez questão, inclusive, quem primeiro tocou nesse assunto, tentou me estimular, que eu nunca pensei nisso. Nunca pensei em assumir a presidência da federação. A de Santa Rita até sim, porque estava mais perto de mim, eu já vinha de casa, né? Eu já vinha mais dentro do processo, mas eu nunca tive a intenção de ser presidente da Federação Paraibana. Então, num festival nacional em Belém do Pará, foi eu, Carlos Santos, que hoje é meu vice-presidente da federação, e o saudoso Dan Filho, né, que foi como jurado naquele ano, e a gente num bate-papo e tal, eu e os meninos já tocavam nesse assunto. Rapaz, quando terminar o mandato de Edson, como é que vai ser e tal, porque ele não vai poder ir para um terceiro mandato, até mesmo por conta do estatuto da federação. E aí o Carlos Santos, ele disse, Genilson, seria interessante que você, né, assumisse a federação, até mesmo pelo tempo que você já vem nisso aí e tal. E eu confesso que eu fiquei surpreso até com aquilo. Eu falei, não, pô, eu nunca pensei, eu quero contribuir como eu sempre contribuí, mas nunca me passou pela cabeça. Isso aí é um processo ainda pra gente ver, ainda falta um tempo aí e tal. E o próprio Edson começou a alimentar isso. Ele disse, Genilson, você é um cara que tem a maior proximidade minha, sabe como é que já o sistema da federação, desde o início, já viajou muito, sabe, conhece todas as entidades e tal. Seria interessante que fosse você. Então começou a colocar isso na minha cabeça, mesmo tendo um pouco de resistência. Mas aí eu, né, através dos demais companheiros da federação, eu resolvi aceitar o desafio, e que é um grande desafio. Você ser representante do movimento junino do estado como a Paraíba, realmente não é fácil. É uma responsabilidade muito grande, porque é uma entidade hoje que tem um renome e tem um respeito muito grande no movimento junino nacional. Não só Nordeste, mas a nível nacional. E assim eu aceitei, teve a eleição que teve lá em Guarabira, a eleição da Assembleia foi lá, a Assembleia da eleição foi lá, né, onde eu fui conduzido o mandato. Porém, tive a oportunidade apenas de realizar um paraibano, que foi aqui na cidade de Santa Rita, que foi do ano de 2019. Na sequência, quando a gente já estava praticamente com tudo pronto para o paraibano de 2020, veio a pandemia e aí torou os pés e nossas mãos, e foi um baque muito grande para todo mundo, inclusive para mim. Genilson, saindo um pouco agora dessa parte organizacional, falando agora de quadrilha. Tem algumas... Gué fez uma pergunta aqui, Gué. Grande Gué, grande abraço, meu. Sou seu fã, viu? Inclusive você falou de Dan aqui. Dan, que a gente hoje fazendo aqui, montando aqui o cenário aqui, realmente deu uma lembrança muito grande, porque o outro momento que eu tive com ele foi justamente fazendo isso, né? Decorando para a live da Júnior Raul do Sol, deu uma saudade muito grande. Falando agora de quadrilha, realmente, como presidente da FECOA Júnior e presidente da Liga, quadrilha. Primeiro eu queria que você falasse quais são os quesitos a serem abordados, porque quem vê lá vê só aquela coisa bonita, vê aquele pessoal lá em cima, quais são os quesitos hoje que são julgados numa quadrilha junina, hoje? Olha, assim, tem festivais que não tem os mesmos quesitos, mas os principais, hoje, né, que a grande maioria dos eventos eles realizam, são casamento, tema, figurino, coreografia, entrada no arraiá, saída no arraiá, repertório musical, muito bem lembrado. Enfim, são uma série de quesitos. Agora tem festivais que usam uns, outros não e tal, mas os principais são esses quesitos. Pronto, chegando agora nessa parte, né, dos quesitos. A gente sabe que hoje quadrilha não só é cultura,
não só também é aquela brincadeira, mas cultura hoje, quadrilha hoje é algo muito sério, Sim, envolve patrocínio, envolve investimento, envolve tempo, de todos, como você falou, há uma cadeia que está em volta da quadrilha, não é só os brincantes, não é só a direção, existe o costureiro, existe o aderecista, existe todo um conjunto, juntando aí vai dar umas 200 pessoas em volta de uma quadrilha junina. De uma única quadrilha ou mais, viu? Ou mais, lutando por aquilo ali. Então, quais são os quando você vai escolher, você como presidente, quais os critérios para a questão de júri, quando você vai escolher o júri? Veja só, existe como você bem disse, um trabalho sério, existe um investimento, então você tem que ter uma responsabilidade muito grande no momento em que você vai credenciar um jurado para estar ali avaliando aqueles espetáculos. Então, assim, nos últimos anos, tanto aqui em Santa Rita quanto na própria Federação Paraibana, a gente optou por trazer jurados de outros estados, até mesmo para desvincular um pouco o conhecimento, porque você sabe, quadrilheiro aqui dentro do estado da Paraíba se conhece. Todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece e tal, e a gente via que pelo andar da carruagem, através dos anos, a gente colocava jurado A, jurado B e tal, mas sempre nego dizia, fulano tá aí, mas é amigo de cicrano da não sei da onde. Cicrano tá lá que é amigo de Beltrano da fulana de tal. E tal. E a gente, mesmo sabendo da idoneidade daquele camarada, mas os comentários, eles eram inevitáveis. Sempre dava um brechinho devido a isso, né? Exatamente. Então, a forma que a gente optou para poder quebrar um pouco essa situação foi trazer jurados de fora do eixo Paraíba, pelo menos dificultava essa questão do conhecimento. Eles viriam julgar apenas aquilo que eles estavam vendo naquele momento, independente se fulano era amigo, se era vizinho, se era primo, por aí vai. Então, assim, já nos anos que eu assumi de fato de direito, tanto a Liga de Santa Rita e quanto a Federação, a gente optou por trazer jurados de fora. Esse quesito jurado a gente está falando aqui, lembrando que é um papo de quadrilha junina, o presidente, estamos aqui, né, justamente para tirar as dúvidas e esclarecer alguns detalhes, coisas para melhorar, né, você que é quadrilheiro que está aí do outro lado, você manda a sua pergunta, porque isso é importante, porque o movimento não é Genilson, o movimento não é Edson, o movimento não é Elton, o movimento é o amante da quadrilha. Então, eu acho que esse diálogo é bom, importante, para que a gente chegue sempre no melhor para o grupo, para todos, como um todo, né? O programa aqui não tem quadrilha, né? É o movimento junino como em si. Mas nos últimos anos, Genilson, a gente tem visto que a dificuldade da presidência, você como presidente e os demais em liga, a questão do jurado hoje é uma coisa muito, muito complicada. E eu queria que você falasse em relação a isso. Você já tentaram trazer jurado de fora, já para quebrar essa questão de jurado aqui local, porque se conhece, às vezes quem perde sempre vai falar alguma coisa, né? Nunca tá bom, né? Aí você já trouxe um cara de jurados de fora para acontecer isso. Mas aconteceu uma coisa muito... minha pergunta é, esses jurados hoje que vocês trazem, esse jurado, ele é do meu junino, é a vida deles, é pelo currículo, é pelo conhecer o movimento? Como é essa escolha? Como eu disse, né, existe uma responsabilidade muito grande. E não basta você apenas trazer alguém que seja de fora. Tem que ser alguém que seja de fora e devidamente qualificado para estar ali. Então, a gente recebe proposta de muita gente manda seus currículos, seu histórico. E justamente avaliando isso aí é onde a gente tem esse cuidado de tentar trazer aquilo que tem de melhor aí fora para os nossos eventos aqui no estado da Paraíba. Show de bola. Algumas pessoas chegou para mim e perguntaram alguma coisa sobre questão de jurado. Um exemplo, em 2018, uma quadrilha, o quesito repertório no regulamento falava que se as músicas estão de acordo com o espetáculo, com o tema apresentado. E a quadrilha, foi a quadrilha Rock Sol, né? A quadrilha Rock Sol, ela foi penalizada segundo o jurado, por mudança rítmica. Ou seja, ela vinha com a pegada, quando chegou na última música, que era São João Todos os Tempos, ela deu uma acelerada, que era o encerramento, e ele tirou ponto do repertório alegando mudança rítmica. Mas se a gente olhar para o regulamento não vai falar sobre isso, vai falar apenas que
as músicas elas tinham que ser de acordo, tinham que ser coerentes, aquela coisa toda. Então, às vezes a gente vê que algumas justificativas, ela se torna incoerente e dá muita brecha. Você, como presidente, quando acontece isso, para você, como é essa sensação? Você resolver isso, que é muito complicado, é muito complexo, né, gente? Isso muitas vezes, isso aí é questão de critério de um avaliador para outro. Isso realmente, às vezes, nem consta em regulamento, mas é um critério dele, é um critério que ele usou para poder julgar aquele evento. Então, dentro do critério dele, ele achou que a quadrilha A tinha um problema referente à musicalidade e a quadrilha B não. Mas isso é questão de critério. Agora, quando existe alguns tipos de aberrações que a gente consegue identificar, aí, infelizmente, esse jurado a gente já não convida mais. Eu tenho tido uma felicidade grande de não ter grandes problemas com o jurado em relação aos eventos. Às vezes até existe uma insatisfação de alguém, de um, de outro, que acha que o seu espetáculo não foi bem compreendido. Porém, mas isso é questão de critério, né? Mas aberrações mesmo com o julgamento, a gente não tem tido, depois que a gente adotou esse critério de trazer jurados de fora, e tem sido bem tranquilo e na grande maioria o resultado ele é bem coerente dentro daquilo que a grande maioria se espera. Não unanimidade, obviamente, porque quem perde nunca está satisfeito. Não, quem ganha vai comemorar, isso aí é aqui, é no Japão, seja lá onde for. Genilson, agora eu acho que tudo que é bom tem que ser copiado, né? Eu acho que aquilo que dá certo tem que ser copiado. Vocês nunca pensaram de, quando formar o corpo de jurado, ou as quadrilhas apresentar algum caderno de sinopse, contando, ele não vai ler tudo, lógico, mas contando a história que vai ser narrada ali, ou trazer o próprio jurado, ou seja, uma semana antes. Isso foi até conversando com Wagner Gonzagão, né? Um abraço aqui para Wagner, marcador da Sanfona Branca, a gente falando uma vez essa semana sobre isso, de trazer o próprio jurado uma semana antes para conhecer o que vai ser contado dali. Você já pensou algo desse tipo assim? Já pensei sim. Inclusive, Elton, a gente quando traz jurados de fora, isso tem um custo muito alto para as entidades. Porque além do cachê que a gente tem que destinar para eles, porque eles vêm de outro estado, a gente tem que destinar um cachê para eles, a gente tem que acomodá-los, tem a questão de hospedagem, alimentação, isso aí vem café da manhã, almoço, janta, tem translado para trazer do hotel para cá, e eles não ficam no hotel em Santa Rita, porque Santa Rita não tem hotel, ficam em hotel em João Pessoa, a gente tem que hospedá-los em João Pessoa, tem traslado, enfim. É um custo muito alto que a gente está ali aos trancos e barrancos para poder dar qualidade e transparência ao evento. A gente ainda não teve essa condição financeira de poder ter esse momento de uma semana antes trazê-los para cá, para um bate-papo e tal. A ideia da sinopse ela é muito interessante, porém, boa parte das quadrilhas não produzem isso. Não produzem. Então, por exemplo, tem quadrilha que é muito organizada, tá tudo preparadinho ali, bacana e tal. E tem como entregar aquilo para um jurado. E outras nem tanto, às vezes faz um trabalho aí por fazer. Porque assim, eu acho que com o caderno do jurado, você está contando uma história que às vezes não tem aberrações, mas uma hora ou outra, às vezes, pronto, um exemplo. Vou tirar outra coisa falando de jurado agora. No último concurso de quadrilha junina, voltando novamente a Raul do Sol. A Raul do Sol, ela perdeu ponto porque um júri falou que o balão, que era uma decoração, era incoerente com o tema, mas o balão não era da quadrilha, o balão era um efeito da própria produção do evento, que era Santa Rita, né? Então, assim, ela tirou um ponto da quadrilha. Eu soube desse caso, inclusive não sei se foi você ou se foi algum dos meninos que falaram isso comigo, né? Só que eu não soube qual foi o jurado que fez isso, né? Eu até depois gostaria de saber quem foi, para ter um pouco mais de cuidado, porque realmente foi uma falta de atenção. Se ele fez, porque eu soube de vocês, eu não sei, eu não vi a justificativa, mas se realmente ele fez isso, foi uma falta de atenção. Inclusive, Genilson, já como é um bate-papo de cultura junina, nos próximos, se Deus quiser, em 2022, Deus quiser assim, e com certeza vai dar certo, né, os concursos, o canal do Papo Junino está aberto justamente para que essas notas, essa justificativa das quadrilhas, elas possam também estar enviando para a gente, para que a gente possa fazer depois uma plenária aqui, debater, conversar, que isso é muito importante, né? Então acontecem essas coisas. Saindo um pouco de jurado, Genilson, falando agora sobre questão de característica de quadrilhas da Paraíba.
A gente tem visto aí, quadrilha de outros estados, você vê muito na cara a característica daquela quadrilha. Você como presidente hoje da federação, né, da FECOAJUNE, o que você fala sobre isso? Sobre a característica da quadrilha paraibana? Existe no movimento junino a nível nacional quadrilhas juninas que têm sua identidade própria, né? E você observa logo. Às vezes sem nem você saber que aquela quadrilha é de determinado estado. Por exemplo, vou citar aqui Sergipe. Né? Se uma quadrilha de Sergipe dançar no meio de algumas outras quadrilhas aqui do estado do Nordeste, mesmo sem você saber, você vai dizer, essa quadrilha muito possivelmente é de Sergipe. Porque ela tem uma característica muito grande. A mesma coisa, as quadrilhas da região norte. Elas também têm uma característica diferente. Rio de Janeiro, ela é muito peculiar. Se é uma quadrilha do Rio de Janeiro dançar no meio de outras tantas aqui, você... Isso são todas, né? Pelo menos eu vou chegar e vou dizer, essa quadrilha é do Rio de Janeiro. Já sabe, identifica, pela característica dela dançar e tal. A Paraíba, como você falou, ela tem uma característica muito semelhante à de outros estados vizinhos, como por exemplo, Rio Grande do Norte e Recife. São muito parecidas. Paraíba, Rio Grande do Norte e também Alagoas, também são muito parecidas. Já a Bahia, até um tempo atrás, ela tinha sua própria identidade. Hoje em dia, a Bahia também já está adquirindo esse formato. Alagoas, pegando um pouquinho de um, pegando de outro, juntando, né? Era muito peculiar, muito diferente. Mas a Bahia, ela também se modificou, o estilo de quadrilha junina. Já o Ceará, você consegue. Embora também tenha algumas coisas que se assemelham, mas você consegue identificar as quadrilhas cearenses. Né? No Maranhão também. Mas a grande maioria hoje, elas estão, pelo menos a nível Nordeste, elas estão tendo um mesmo parâmetro de espetáculo. Agora, pegando uma coisa engraçada, você como presidente agora da federação também, queria falar sobre isso. Uma coisa que eu venho prestando atenção, Genilson, essa questão de característica de quadrilha, né? Também tem a questão de influência. Mas tem um bairro aqui em João Pessoa que as quadrilhas de lá, você já sabe que são de lá. É justamente as quadrilhas que são oriundas da Lampião. Se você pegar essas quadrilhas, todas têm a mesma característica, todas bebem da mesma fonte, né? Você vê Lampião, Sanfona, Raiz Nordestina quando estava, de Messinho, agora o Bando, eles são quadrilhas diferentes, porém, eles têm as mesmas características. Isso porque saíram do mesmo embrião, né? Como você bem disse, saíram de Lampião. Porque, como a gente falou aqui, de Sergipe, né? Existia um intercâmbio, não sei se ainda existe, muito grande de Lampião com Sergipe, com as quadrilhas de Sergipe, principalmente a Maracangaia, eles tinham essa troca. A Maracangaia de Sergipe, ela vinha para cá, para Lampião, passava um tempo com o pessoal aqui, e vice-versa, o pessoal da Lampião ia para Sergipe e tal. Então eles tinham esse modo diferenciado, né? Eu digo a nível Paraíba. Você sabia que quando a Lampião tá... Aí eu já digo. Embora você não tem nome nenhum, mas a Lampião entrasse... Você sabia que era daqui da Paraíba. Você disse, essa é a Lampião. Então, esse embrião, Lampião, ele deu crias. Né? E você disse muito bem as crias que ela deu. Sanfona Branca, Raiz Nordestina, o Bando... Tem uma outra aí também que tem o mesmo formato, Alambique de Barro, uma quadrilha nova também, que também está nesse mesmo Nessa mesma linha, segmento. Exatamente. Né? Se você, aí você desce pro Roger, você vai ver as quadrilhas do Roger ali, Lajeiro, Paraíba ali, eles também se parecem, a forma de espetáculo, de dançar. Lógico, hoje você vê um Lajeiro com uma certa mudança, até porque tem a cara de Guga, né? Na parte de dançar e tal. Mas você vê, no fundo, que elas se parecem muito do bairro, né? Isso é muito importante, né? Isso é muito importante ver a quadrilha, quando vem, a quadrilha de Santa Rita, você já sabe o formato. Eu estava falando recentemente, Genilson, e eu acho isso muito importante, falando de espetáculo agora, tá? Falando sobre espetáculo, sobre a questão do espetáculo junino, falando do nosso saudoso Dan, nosso amigo Dan. Você conhece o espetáculo de Dan? Não precisa, quem conheceu Dan,
ao ver um espetáculo produzido por Dan, você consegue ver a cara dele, do artista Dan. Normalmente, o espetáculo de Dan é em volta de elementos juninos. O que, pronto, quando você vai assistir um filme junino, um filme nordestino, você vai encontrar uma cidade, um coreto e sempre um personagem cômico, seja um bebo, seja uma fofoqueira. Então, isso já era muito dele. Você vai ver o espetáculo que ele montava em cima desses elementos juninos, ele batia muito na cara. E hoje, a gente está vendo muitas quadrilhas fazendo grande espetáculo, porém, alguns elementos juninos de fora. Então, assim, eu quero que você respondesse agora e você desse sua avaliação, até que ponto a quadrilha pode se modernizar, pode realmente ser atualizada, sem perder essas coisas essenciais do movimento junino. Exatamente, Elton. Como você bem disse, Dan, eu sou suspeito de falar porque é um cara que a gente tinha um planejamento de fazer um trabalho com as quadrilhas juninas aqui de Santa Rita, né, logo após isso antes da pandemia. Como eu disse, a pandemia quebrou nossas pernas, quebrou né? tudo. Quebrou né? tudo, é verdade. Inclusive a gente tinha um planejamento. Eu tinha, no ano de 2019, eu tive a oportunidade de indicar Dan para 2 grandes festivais a nível Nordeste. Um que foi o Festival da Rede Globo, Nordestão da Globo, e o Nordestão da UNERJ. Né? Para que posteriormente isso, ele pudesse preparar para mim um dossiê, né? Um relatório, para que me mostrasse a diferença desses 2 grandes eventos, o que a gente poderia apresentar, onde tinha as falhas, onde tinha as coisas boas e tal. Mas infelizmente não houve tempo para ele me produzir, Deus o levou. Mas assim, pelo menos o bom bate-papo que a gente teve foi muito valioso. Infelizmente eu não consegui realizar aquilo que a gente desejou, mas Deus sabe de todas as coisas. E você disse bem, as quadrilhas ela pode falar de tudo que ela quiser, porém sem perder a essência junina, porque ali são um espetáculo de quadrilha junina. Como eu disse a você, a gente em 2008, 2009, que você falou, aliás, 2007, 2007, tanto ano, é tanto espetáculo que às vezes a cabeça da gente dá um bug. Que a gente falou do Japão, a Riacho Verde falou do Japão, mas dentro do espetáculo junino. De um contexto junino, exato. Né? Que era quadrilhei na Terra do Sol Nascente, era apresentar a quadrilha junina para o imperador japonês, essa era a proposta. Né? Falou do Japão, mas a quadrilha junina estava ali. Então, esse é um exemplo mais claro, como tantos outros tem por aí. Mas tem quadrilha que, às vezes, está perdendo esse foco. Né? E tem jurado, Elton, que às vezes não percebe. Né? Às vezes não percebe, às vezes acha só porque é bonito. Né? Se encantou com boniteza, mas aquilo ali não é festival de beleza. Verdade. É um festival de quadrilha. Às vezes tem quadrilha belíssima que você está vendo ali, mas tem uma enormidade de falhas. E quando ela perde um título, o nego diz, poxa, foi roubo, porque fulano estava mais bonito. Mas aquilo não é festival de beleza, gente. Verdade. Aquilo é um festival de quadrilha junina. Onde tem quesitos a serem cumpridos. Inclusive, a campeã da UNERJ, né, que falou sobre o boi garantido e caprichoso, ao chegar no da Globo, no Regional da Globo, a comentarista aqui comentava ali o desfile ali, né? O desfile, eles dançando ali. Ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou, tá muito bonita a quadrilha, mas eu tô sentindo falta do junino. É o que eu acabei de falar para você. Eu já tive a oportunidade de julgar um Nordestão da Globo. Sei como é que funciona aquilo ali. Né? Na grande maioria das vezes, nem sempre quem ganhava realmente era melhor, porque, olha, existia uma injustiça muito grande. Lá o pessoal desce a lenha na nota daquela melhor quadrilha para poder privilegiar do seu estado. E eu acho isso uma injustiça muito grande. Certo? Eu tive a oportunidade aqui, pelo menos a Paraíba nunca, no Nordestão da Globo, nunca teve esse tipo de problema. Porque eu já tive a oportunidade de enviar a Adriana Araújo, o próprio Dan, e sempre foram muito bem elogiados. Eu também como pessoa, Márcio Marques lá de Campina Grande também já foi. E assim, a Paraíba sempre teve grande coerência, representou muito bem. Então, se um dia uma quadrilha da Paraíba ganhou no Festival da Globo, ela ganhou por merecimento, não por ajudinha de jurado da Paraíba, não. Como, por exemplo, a Junina Moleca Sem Vergonha ganhou por 2 anos e ela ganhou por mérito, sem ajudinha de nenhum de nós enquanto tempo. Inclusive, é muito bom você falar sobre isso, que a Moleca foi campeã paraibana e campeã no da Globo no ano de 2016, se eu não estou enganado, agora me falta a memória, mas no campeonato,
Paraíba Junino de Campina Grande 2016, a campeã foi uma mistura gostosa. Foi mistura, Tá vendo? Então, assim, você vê que eles viram onde erraram, se ajustaram e chegaram muito bem pro Paraibano e pro da Globo, né? Exato. Isso é importante. Eu acho que realmente o júri tem que ter esse comprometimento com o trabalho ali apresentado, né? Que não é um trabalho de beleza, é um trabalho realmente de quesitos a serem julgados. Genil, saindo um pouco agora dessa parte e falando da parte estrutural de quadrilha, né? A gente sabe que as quadrilhas sofrem muitas dificuldades em questão, prepara seus cenários, tudo isso, mas às vezes não tem, quando acaba o pós-concurso, não tem onde guardar, não tem estrutura para isso. Vocês têm algum projeto em relação a isso? Lembrando, antes de você falar, que exceção a swing nordestina, né, que tem um local excelente para fazer, ensaiar, para fazer seu cenário, realmente, né, eu tiro, como diz, o chapéu, né, para os meninos ali de Marco Moura, e a Moleca Sem Vergonha, que também tem o seu local. Fora esses dois aqui, a priori eu não conheço outras quadrilhas que tem um local fixo. Vocês têm algum projeto para que dê uma melhorada em relação a isso, Genilson? Verdade, Elton. Esse projeto a gente sempre tem, né? Projeto não falta. Projeto, visão, porque a gente que é do movimento junino, a gente que vivenciou todas as necessidades, a gente sabe da necessidade das quadrilhas. Projeto a gente sempre tem. Porém, nem sempre é possível a gente realizar isso aí, né? Mas como você bem disse, hoje, aqui especificamente em Santa Rita, temos a swing nordestina, né, que ela tem um espaço maravilhoso, uma sede maravilhosa, né, com galpão grande, com palco, com piscina, enfim, eu fico encantado, é um pessoal humilde, mas um pessoal ordeiro, decente, amante da cultura junina, o Coronel Josafá, um cara super humilde, cara, mas tem um coração, ele é apaixonado por quadrilha junina. Isso que é importante. Coronel Josafá, cara, aquele cara, você falando com ele, a empolgação que ele tem ao falar do seu grupo, a defender o seu grupo, é encantador. É um cara humilde e ele corre atrás mesmo, e a quadrilha dele, mesmo sendo uma quadrilha humilde, mas é uma das que mais vibra dentro do tablado, né? Mas eles têm esse espaço maravilhoso, como a Moleca tem lá em Campina Grande. Eu não sei se mais alguma outra tem, mas eu sei que tem essa dificuldade. Mas veja só, a gente realizou em Santa Rita, no ano de 2019, o Festival Santa Ritense, o Festival Paraibano e também o Festival da UNERJ. Então, já mesmo a gente sem ter a previsão da pandemia, Santa Rita já pleiteava realizar mais uma vez em 2020 o Nordestão, né, novamente aqui na cidade. E dentro do projeto, né, que foi apresentado inclusive lá na Assembleia de Maceió, aos diretores da UNERJ, constava a criação da cidade, da Vila Junina. Vila Junina. Isso foi uma denominação do próprio prefeito Hermeson Panta. Ele tinha a vontade de criar a Vila Junina. Seria um espaço que, guardado as devidas proporções, se assemelha à cidade do samba lá no Rio de Janeiro, né? Com galpões onde as quadrilhas pudessem produzir o seu cenário e também guardar, onde teria um espaço para as quadrilhas ensaiarem, devidamente dividido, para cada um ter seu espaço, tudo bacaninha e tal, já teria, segundo ele, um espaço reservado para isso. Porém, como a Santa Rita perdeu, por questões hoje até inimagináveis, não sei como a gente perdeu o Nordestão de 2020, que também não aconteceu por conta da pandemia, a gente perdeu para Mossoró, né, através de alguns argumentos que não me convenceram, enfim, mas não vem ao caso. Santa Rita não conquistou o direito de sediar o Nordestão mais uma vez, né? Porém, o prefeito ficou com sangue na garganta de querer realizar um grande festival paraibano, o melhor evento que já realizou aqui em Santa Rita, inclusive melhor do que os 2 últimos anos que a gente conseguiu realizar. Né? Mas aí veio a pandemia e tal, e aí mais uma vez parou novamente, parou, né? Tudo de novo. Todo sonho, né? Todo sonho parou. Genilson, então vocês tinham esse projeto, né? E felizmente a pandemia teve que todos os projetos engavetados da Vila Junina, né? Que seria estilo a cidade do samba no Rio de Janeiro, né? Onde cada um teria seu galpão. Então isso seria muito importante, né? Para as quadrilhas aqui, principalmente daqui da região de Santa Rita. Falando de 2022, Genilson, qual são as expectativas? Questão de concurso, se tem alguma coisa já andando em mente aí para que possa realmente realizar de forma presencial os concursos?
Já sentaram? Como é que tá esse andamento aí? Sim, antes de tocar nesse assunto, eu queria mais uma vez, né, deixar um abraço aqui para meu amigo Jean, né? Jean é um cara que, sem comentários, é meu braço direito, meu braço esquerdo, minhas pernas. Dentro da Liga de Quadrilha é um cara que contribui muito, é um cara que eu tenho um apreço muito grande. Também aprendi muito com o Jean, é um cara que é quadrilheiro, dançou na quadrilha, foi noivo, foi padre, foi tudo, né? Foi presidente provisório da Liga e é diretor hoje da Liga também. Tem um canal no YouTube, você sabe, que tem lá Riacho Verde, sabia dessa? Jean tem um canal que tem algumas imitações de Riacho Verde. Pronto, por aí você tira. Ele é um cara fantástico. Eu queria deixar meu abraço para ele, né, para o pessoal da Swing Nordestina que está aqui nos prestigiando, entre tantos outros aí que, né, é muita gente, né, mais uma vez o pessoal da Rádio Sol aí também, né, participando, enfim. Elton, como foi mesmo a pergunta? 2022, né? Sim, como é que tá? Vocês já sentaram? Como é que tá o andamento sobre isso? Veja só, a gente, momentos antes de estourar a pandemia no mundo, a gente tinha realizado a Assembleia da FECOAJUNE na cidade de Patos, onde a gente tinha deixado tudo amarrado, tudo pronto, regulamento, já tinha feito sorteio, tudo, já tínhamos a cidade sede, já estava tudo fechado, tudo pronto. E aí, coisa de semanas após a Assembleia da Federação, estourou a pandemia. E aí o resto, todo mundo já sabe, não precisa a gente nem dizer. Porém, né, agora com essa notícia boa das vacinas, né, chegando por aí, o pessoal se vacinando, a gente já vê uma luz muito boa no fim do túnel e uma expectativa grande que a gente possa realizar os nossos eventos próximo do normal do ano que vem. E o grande parâmetro disso tudo é o Carnaval do Rio de Janeiro, que agora essa semana eles já determinaram, já fecharam data, tudo direitinho, que vai acontecer o Carnaval, os desfiles das escolas de samba no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente usa sempre o parâmetro do Carnaval. Né? Se vai ter Carnaval, tem quadrilha. Se não tem Carnaval, ainda há uma possibilidade de ter quadrilha, porque a gente ainda tem um tempo hábil dali para frente, né? Então a gente sai um pouco na frente. Mas se há garantia de ter Carnaval, então com certeza haverá a garantia de ter o São João. Então assim, Elton, eu tenho sempre conversado, ultimamente eu tenho feito um trabalho de alguns meses para cá, de estar conversando em off com alguns diretores de entidades do Litoral Sertão filiado à FECOAJUNE, também com alguns presidentes de quadrilha, querendo saber como é que está a situação da sua quadrilha, como é que está a situação naquela região, enfim, para sentir, né, como é que está, porque foi um baque muito grande para todo mundo. Então eu preciso sentir, sempre que eu tenho tempo, porque minha vida é corrida, muito corrida. Então sempre que eu tenho tempo eu ligo para um, ligo para outro e vou sempre tomando nota e tal. Eu converso muito com você, eu tenho oportunidade, você é um dos caras que eu tenho oportunidade de conversar, até mesmo porque o programa ele pede isso, né? Então assim, eu tenho feito esse tipo de conversa. E a gente já está vendo, possivelmente, final de outubro ou início de novembro, a gente realizar a nova Assembleia da Federação ainda esse ano, justamente para a gente poder aproveitar aquilo que a gente já tinha amarrado e refazer outras coisas que a gente vai ter que readequar para a atual situação. Então vamos ter que fazer esse trabalho novamente, essa discussão com os nossos filiados da Federação Paraibana. Obviamente eu estou fazendo esse trabalho de conversa também com os quadrilheiros aqui e acolá. Isso não é só daqui da nossa região, isso com todos eles. A gente que hoje representa o movimento junino do Estado, a gente precisa estar conectado com todos eles. Né? Com todos eles. Então eu tenho feito esse trabalho. Obviamente eu não vou ter condições de falar com todo mundo, porque o universo quadrilheiro da Paraíba ele é muito grande, ele é imenso e tem muita gente que às vezes a gente não tem nem contato. Mas aqueles quadrilheiros, pelo menos as bases que a gente tem, a gente vai batendo esse papo e tirando as informações que a gente precisa para tomar as decisões e fazer uma projeção bacana para 2022. Como disse meu amigo Jean aqui, Jean disse que tem que ser pelo menos 12 meses de festa.
Eu acho justíssimo, Jean, acho justíssimo. Porém, eu vou ter que me preparar para isso, entrar numa academia, procurar um psicólogo, enfim, eu vou ter que me preparar para 2 meses de São João, porque o negócio Não é brincadeira não, não é né? brincadeira não. É roxo. Então, Genilson, os quadros estão chegando ao fim desse bate-papo. Dê uma palavra, o que o quadrilheiro pode esperar da Liquage, como Santa Rita, da FECOAJUNE, como a Federação das Ligas, das Entidades, né? Das quadrilhas aqui da Paraíba, o que esperar de vocês para 2022? Olha, o que pode esperar é empenho, como sempre teve, nunca faltou, né? Empenho, o amor por esse movimento, o amor pelo trabalho que cada um de vocês realizam. Vocês podem ter certeza, eu sou admirador, sou apaixonado pelo trabalho de cada um de vocês que estão aí do outro lado. Seja ele qual for, seja um dançarino, seja um marcador, seja um músico, seja um aderecista, seja aquele cara que está ali suando ali, porque eu acompanho também, Elton, o trabalho daquele pessoal quando está descarregando o caminhão lá na hora na concentração ali. Eu também acompanho o trabalho daqueles guerreiros que muitas vezes não são lembrados. Ou seja, tem muita gente aí que falta ser lembrado e o foco do programa é esse. Trazer esse pessoal então, pra assim, cá, verdade. Eu sou admirador desse povo também. Entendeu? Daquele pessoal que quando termina a quadrilha de dançar, tem aquela galera que corre lá para limpar tudinho, para deixar para a próxima, organizadinho para a próxima quadrilha. E sim, então assim, eu sou admirador do trabalho de vocês, então não pode ser diferente, eu não poderia me tranquilizar, deixar tudo despreocupado, sabendo que tem uma enormidade de gente que quer voltar a dançar a quadrilha, quer voltar a prestigiar os espetáculos que esses grandes artistas produzem. Verdade, a intenção, novamente, falar a vocês, não só trazer dançarino, dirigente, mas trazer o pessoal que é os contra-regras, que estão ali carregando, pessoal que costura, os músicos, o teatro, que é uma coisa, depois, mais na frente, falar com o Genilson sobre isso. Eu acho que chegou o momento do quesito entrada da quadrilha ser julgado junto com o teatro, porque eu acho que o teatro, Genilson, eu deixo aqui uma pulga atrás da sua orelha, porque no quesito entrada, é só olhar da entrada como a quadrilha entra, se comporta, a organização, mas eu acho que chegou o momento de julgar a entrada da quadrilha ser junto, ser mesclado, ser ali acoplado com o teatro, porque o teatro, ela narra justamente o que vai ser contado, né? Mais uma vez eu digo a você que isso é questão de critério. Porque eu, enquanto avaliador, toda a vida julguei a entrada em conjunto com o que é apresentado no teatro. Eu, pelo menos, sempre eu acho assim. que eu acho, Genilson, um ponto de vista aqui, você, que não seja mais um ponto de vista de um jogador de outro, que fosse padrão. Assim, todos tivessem que jogar, porque assim, o teatro tá ali, são artistas, e essa parte deles ser julgada é importante também para eles, né? Isso me fez lembrar uma coisa também que estava dentro do nosso planejamento, que é um curso para jurados aqui da federação. Show de bola, show de bola. Isso também estava dentro da nossa programação. Inclusive, um grande colaborador seria o próprio Dan Filho, Verdade. porque a gente mandou ele para Pernambuco, ele participou do curso de jurado de Pernambuco, ele foi qualificado lá e tal, e a gente vinha sempre conversando como era esse formato e tal, e a gente ia produzir isso aqui, vamos produzir, mas isso tudo está dentro de um projeto, né? Obviamente que a gente não tem condições de realizar tudo uma hora só, né? Numa hora não só, como, né? Até mesmo porque tudo tem custo, e a gente trabalha ali no vermelho. Desde já eu quero agradecer, Genilson, novamente, a parceria com a Liga. Agradecer nossos parceiros, né? Que sem ele, a Retífica Carioca, né? Nosso amigo Anderson aí. Você quer botar um papel de parede em casa, deixar aquela parede de show de bola? Nosso amigo Anderson aí, show de bola. Não só isso, também o nosso parceiro, ele que me investe hoje, Luciano Modas, ali na Feira Pública de Santa Rita. Viu? O homem é bom, fantástico. São nossos parceiros e também agradecer você que é quadrilheiro, que não está no grupo ainda, nem ainda segue o Instagram do Papo de Cultura Junina, vai lá no Instagram, nos segue. E nós temos um grupo no WhatsApp que é só de quadrilheiro. Todo dia a gente coloca quadrilheiro. Agradecer aí. E outra, tem pessoas realmente que, pra gente, Genilson, pra mim particularmente, que nunca fui dançarino, mas sempre estava desde 11 anos de idade, eu acompanho quadrilha junina,
como torcedor e acompanhando espetáculos de quadrilha junina. Sempre admirei pessoas como Luciano Peixoto, da Paraíba, que tá lá no Daniel, que hoje é uma ascensão, é o nosso poeta, Daniel. Foi um cara muito prestativo quando a gente solicitou. Daniel, tem um grupo, ele tá ali, sempre fazendo um poema lá, e a gente tá sempre divulgando. Temos que divulgar, né? E lembrando a você que gosta de literatura de cordel, o nosso poeta Daniel Muniz vai estar vendendo as suas literaturas de cordel, viu? Muito bom. Show de bola. Então você que gosta, até para incentivar o nosso artista local, vai lá no Instagram de Daniel, já entra em contato com ele, pega o número do WhatsApp, bate aquele bate-papo, agradecer a Wagner, agradecer a Edgleison, a David, a Josafá da Sul Nordestina, Germando na Chita, a todos, né, que tem muitos ali envolvidos, alguns até que eu nem conheço, que já foi Genilson colocou. Cleonaldo. Cleonaldo Cleonaldo da Nordestina de Guarabira, Joel de lá de Campina Grande, da Mistura Gostosa, entre outros tantos aí, tantos baluartes, tantos guerreiros do movimento. Já temos uns 100, né? Quase 100 ali. Vai muita gente entrar ainda. Quase 100 aí, graças a Deus. Então, assim, isso é muito bom para o movimento, como eu falando, aqui não tem placa de quadrilha, certo? Paulinho, né, que foi hoje... Paulinho da Lampião. Paulinho da Lampião, né, que foi colocado hoje no grupo. Então, pra gente é sensacional. Agradecer a você e lembrar que terça-feira, às 8 horas novamente, agora pelo canal do YouTube do Bate-Papo, né, Papo de Cultura Junina, vai estar conosco aqui. Ele que foi quadrilheiro, foi dançarino de uma quadrilha da Explosão Nordestina, vai estar aqui junto conosco, contando um pouco da sua história. Ele que não é de Santa Rita, é de João Pessoa, é da cidade vizinha de Cruz Espírito Santo, vai contar um pouco da sua dificuldade, que não é fácil, sair lá de Cruz Espírito Santo para ensaiar aqui, para dançar. Vai estar junto conosco Fabrício, vai estar junto conosco aqui, batendo aquele papo de quadrilheiro. Então, quero agradecer a todos, Genilson, seus agradecimentos, né? Eu queria lembrar, aproveitar o gancho, para todos que estão assistindo aí, lembrar que amanhã eu estarei presente nesse mesmo canal, né, que hoje nos quebrou esse galhão, né? Verdade. No programa Santa Rita e Cultura, com o pastor Jorge Isidro, falando um pouco também da minha trajetória fora do movimento junino. Que quem é de quadrilha, a grande maioria também participa do carnaval, né? Verdade. Então eu também tenho uma participação e amanhã estarei aqui com o pastor Jorge Isidro, nesse mesmo canal, falando um pouco desse meu trabalho como compositor dos grupos de escola de samba lá de João Pessoa. Show de bola. E também, Genilson, novamente, a TV Web Santa Rita, eles que produzem, né, imagem maravilhosa, tudo foi produção. E o pastor Jorge, que tem sido um grande incentivador do esporte aqui, né, com o programa Futebol de Ontem e Hoje, agora com o programa Santa Rita é Cultura, também com o Papo de Cultura Junina, né, cedendo esse espaço aqui maravilhoso, para a gente trocar essa ideia e valorização do movimento junino. Então, pessoal, boa noite a todos, fiquem com Deus e terça-feira estamos aqui novamente. Obrigado, Nação Quadrilheira. Tamo junto, grande abraço.